Na Band FM, quem ama não esquece. Muitas vezes, nós subestimamos o amor achando que ele é superficial. A gente chega a pensar que não pode ser amado só porque não somos perfeitos. Mas o que a gente esquece é que o amor não é sobre ser perfeito. O amor, ele é sobre sermos exatamente quem nós somos. Quando eu era bem pequena, eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1. E foi um grande choque para toda a minha família. Meus pais, quando souberam, ficaram muito protetores e a minha rotina mudou completamente da noite para o dia. Anos se passaram e eu fui vivendo da maneira mais normal possível, sempre tendo que manter uma dieta bem rigorosa. E mesmo assim, mesmo fazendo tudo certinho, a diabetes... Bom, a diabetes é uma doença traiçoeira, né? E um dia o meu mundo desabou. Eu cheguei do trabalho com muita dor de cabeça. Tomei um remédio, fui dormir para ver se passava. Mas quando eu acordei no dia seguinte, tudo, absolutamente tudo tinha mudado. Alguma coisa tinha acontecido. Alguma coisa estava errada. Eu não conseguia enxergar nada. Absolutamente nada. Tudo o que eu via era sangue. Eu fiquei tão desesperada. Eu comecei a gritar chamando os meus pais. E quando eles chegaram, assustados, eles falaram que eu estava normal, que não parecia ter nada nos meus olhos. Mas eu continuava sem enxergar. E aí nós corremos para o hospital. E foi lá que, depois de alguns exames, o médico disse que eu tinha tido um deslocamento da retina por conta da doença. E eu nesse momento estava cega. Esse diagnóstico me abalou tanto, me abalou profundamente. Eu era uma mulher tão vaidosa. E saber que eu nunca mais ia conseguir me ver, me arrumar do jeito que eu sempre gostava de me arrumar. Olha, foi terrível. Parecia que eu tinha algum tipo de doença contagiosa, sabe? Sei lá, eu sentia na pele o preconceito das pessoas. Mas aos poucos eu fui me acostumando com a minha nova realidade. E com o tempo eu até acabei desenvolvendo algumas habilidades, como por exemplo, consegui conversar com algumas pessoas por um tempo, sem que elas percebessem que eu era cega. Outra coisa que eu passei a fazer bastante, depois de perder a visão, foi ouvir o rádio. Na verdade, eu já gostava, mas sem enxergar e só podendo ouvir, parecia que me tocava ainda mais, sabe? E foi justamente no rádio que um dia eu ouvi o locutor conversando com um homem que tinha ligado procurando novas amizades. Na hora que eu ouvi a voz dele, eu me arrepiei inteira. Eu me encantei por aquela voz. Gabriel era o nome dele. E ele disse a cidade que ele morava, que nem era a mesma cidade que a minha. Mas eu gostei tanto dele, que eu pedi para minha mãe anotar o número do telefone e depois mandar uma mensagem por mim. A minha mãe achou aquela ideia uma bobagem, mas mesmo assim ela decidiu me ajudar. Para minha sorte, o Gabriel respondeu a mensagem bem rapidinho. E assim a gente começou a conversar. Como ele morava numa outra cidade, essas conversas continuaram só pelo telefone por alguns meses. E eu decidi que não ia contar para ele sobre a minha diabetes, nem sobre a minha cegueira. No fundo, eu tinha medo, né? Eu tinha medo de que ele deixasse de falar comigo por conta disso. Depois de um tempo, o Gabriel me disse que tinha alguns parentes que moravam na minha cidade e que logo ele ia visitá-los. Então, ele queria também poder conhecer toda a minha família pessoalmente. Eu confesso que naquele momento, eu tive um misto, sabe, de emoções.
Ao mesmo tempo que eu fiquei muito animada por conhecer aquele cara com quem eu já vinha falando há meses, eu fiquei apavorada. Apavorada, sem saber o que ele ia achar de mim. Sem contar que seria a primeira vez em muito tempo que eu sairia com um homem. Bom, mas mesmo com medo, eu não ia perder essa oportunidade, né? A gente marcou no shopping e quando o dia chegou, uma das minhas irmãs até me acompanhou até o local marcado e disse que se eu ainda não estivesse segura para contar para ele toda a verdade, era só eu fazer o que eu já sabia fazer bem. Fingir que eu enxergava. Eu tava com medo, sim, tava, sem saber direito se daria certo ou não, mas aí eu resolvi tentar mesmo. Quando o Gabriel chegou, eu o reconheci pela voz. E nós ficamos ali, sentados, conversando por algum tempo. Eu não consegui contar para ele toda a verdade. Mas deu tudo certo e no final o Gabriel disse que tinha adorado o nosso encontro. Quando eu cheguei em casa aquele dia, nossa, eu tava nas nuvens. Eu tava tão feliz, tão feliz. Mas minha mãe logo chegou me dando um choque de realidade e dizendo que eu tinha que ter falado para ele a verdade. Eu tinha que contar para ele que eu não enxergava. Algumas horas depois, quando eu já estava me preparando para dormir, eu recebi uma ligação do Gabriel e ele disse que tinha que me encontrar de novo porque tinha uma coisa muito importante para me contar, mas que tinha que ser pessoalmente. Eu logo aproveitei a deixa e falei que também tinha que contar uma coisa para ele. E nós marcamos o nosso segundo encontro. Naquele dia eu lembro que eu estava muito nervosa mesmo, e não sabia qual seria a reação do Gabriel. Eu só sabia que eu não podia mais fugir, eu tinha que falar. Oi, Ivana, que bom que você veio. Eu só queria te falar que... Calma, pera. Antes de qualquer coisa, eu preciso te contar uma coisa, Gabriel. Olha, eu tenho diabetes e eu sei que não é todo mundo que tem preconceito com essa doença, mas tem gente que... Ai, você sabe, né? Mas não é só isso. Ivana, peraí, tem mais coisa que eu preciso te falar. Por conta da diabetes, por causa dessa doença, eu acabei perdendo a visão. Eu não sei se você percebeu da outra vez, mas eu não enxergo nada. Nada. Eu não queria te enganar, não é nada disso, tá bom? Mas eu fiquei com medo de como você ia reagir. Quer dizer, tem muita gente que se afasta quando descobre que sabe que pessoas não estão dentro dos padrões que elas esperam. Enfim, eu vou entender se você nunca mais quiser falar comigo. Me desculpa, Gabriel, me desculpa mesmo. Ivana, para. Olha aqui, para um pouco. Me deixa falar agora? Ah, claro, me desculpa. Me desculpa, eu só precisava tirar esse peso de mim. Ai, ufa, falei. Primeiro, eu não tinha percebido nada. Você realmente conseguiu disfarçar muito bem. Mas o que eu quero dizer é que mesmo agora, sabendo, eu não me importo com isso. De verdade, não me importo. O que eu tinha para falar antes de você me contar tudo isso, o que eu tinha, eu vou dizer mesmo assim. É que eu tô gostando de você. Eu tô gostando de você de verdade. Nossa, imagina a minha felicidade. Eu nem conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. Ele gostava de mim. Ele gostava de mim. Ele realmente gostava de mim. Mesmo eu sendo cega e mesmo até eu tendo, de certa forma, enganado ele. Gente, isso era um sonho. Um sonho, porque eu também estava gostando muito dele. Depois de algum tempo, eu e o Gabriel começamos a namorar pra valer. Mas meus pais ainda ficavam meio desconfiados porque eles achavam muito estranho ter conhecido um namorado pelo rádio. Como eu disse, eles eram super protetores, tinham muito medo de eu estar me envolvendo com alguém que só quisesse brincar com os meus sentimentos. Mas com o tempo, o Gabriel foi provando que era um cara decente e principalmente que me amava. Por um tempo, tudo foi seguindo tranquilamente. Mas depois de alguns anos, a minha doença começou a ficar bem grave.
eu fui diagnosticada com falência de rins. E aí eu precisei entrar num tratamento muito pesado. Nem água, imagina só, nem água eu podia beber direito. Mas mesmo com esse tratamento, não teve jeito. Eu precisei entrar na fila do transplante. Foi sim uma fase bem difícil, muito complicada. E com aquele estresse todo, meu relacionamento foi ficando bem estremecido. O Gabriel ficou totalmente perdido. Nós chegamos até a terminar por um tempo. Só que aí depois a gente viu que não conseguia ficar longe um do outro e acabamos voltando. E sabe o que eu descobri? Que o que dizem é verdade. Algumas crises acontecem num relacionamento para fortalecer ainda mais. No nosso caso, só serviu para unir a gente ainda mais, para a gente ficar mais forte mesmo. Depois de muita espera, eu finalmente recebi a notícia que eu mais esperava, né? Era a minha vez de fazer o transplante, imagina. Mas engraçado que ao mesmo tempo que eu senti um alívio, eu também senti medo, muito medo. Ivana, fica calma. Vai dar tudo certo. Vai dar, confia. Eu não sei, Gabriel, eu tô com muito medo de verdade, sabe? Calma. Sabe, de pensar que é a minha única chance. E se não der certo? Mas vai dar. Já deu. Eu tenho fé que vai dar certo, meu amor. E olha, como você é uma fênix que sempre consegue se reerguer das cinzas, confie. Não é agora que vai ser diferente. Eu acredito em você. Vai dar tudo certo. Graças a Deus, o Gabriel estava certo e o meu transplante foi um sucesso. Claro que eu ainda teria que, ter acompanhamento por algum tempo, mas só de saber que eu poderia ter uma vida praticamente normal, meu Deus, isso me emocionava e me emociona até hoje, né? Eu lembro que quando eu saí do hospital, Gabriel me trouxe um presente que fez com que eu chorasse sem parar. Era simples, mas muito simbólico pra gente. Era um pacote de bolachas e um chocolate. É que como eu sempre tive uma dieta muito rigorosa, eu não podia sonhar em comer aquelas coisas. Só que depois do transplante, eu tive a liberação para comer um docinho de vez em quando. E naquele dia, eu comi, mas eu comi com muitas lágrimas nos olhos. Eu comi, sabe, agradecendo a Deus, falando: Deus, obrigada por esse momento, obrigada por esse alimento. Eu agradeci tanto, mas tanto. Um tempo depois do transplante, eu tive mais uma notícia maravilhosa. Os médicos que cuidavam de mim me disseram que eu tinha uma chance de voltar a enxergar. Não como antes, mas de uma forma infinitamente melhor. Eles falaram que eu poderia viver uma vida praticamente normal e eu poderia ver o Gabriel, ver a minha família. Só de saber daquela possibilidade, eu me enchi de esperanças. Mas não foi nada fácil, sabe? Ao todo foram 7 cirurgias nos olhos. É isso mesmo, 7. E foi bem cansativo. Mas o que eu posso dizer é que valeu. Valeu demais. No dia em que eu fui tirar o tampão dos meus olhos, depois da última operação, o médico falou que quem eu deveria ver primeiro era o Gabriel. E que por isso, ele tiraria o tampão dos meus olhos. Ivana, o que a gente vai fazer se você olhar pra mim, se você não gostar de mim quando você puder me ver? Ai, meu amor, para com isso. Pelo amor de Deus, eu te amo, eu sou apaixonada pela pessoa que você é. Visão nenhuma vai fazer eu me desapaixonar. Que bobagem a sua. Tá. Então, você tá pronta? Tô. Tá, vai. Já posso tirar? Tô sim, eu tô pronta. Eu não aguento mais esperar, vai logo, tira logo. Então eu vou tirar. Deixa eu ir tirando aqui, olha, no 3, tá? 1, 2, 3.
eu vi tudo, eu vi tudo. Eu vi o mundo pela primeira vez em anos. Eu vi. A primeira coisa que eu percebi ao ver o meu amor é que ele tinha um monte de sardinhas por todo o rosto e também que ele era muito bonito. Na mesma sala eu vi a minha mãe e quando eu vi a minha mãe eu fiquei tão emocionada, sabe? Foi um dia de muita festa para todos nós e eu me senti uma pessoa extremamente vitoriosa, você entende? Aquele dia eu senti que eu estava vencendo aquela doença. Eu estava recuperando tudo que a diabetes tinha me roubado. Hoje eu e o Gabriel estamos noivos e ele mora comigo na casa dos meus pais. A gente está bem ansioso, pelo futuro e tudo que nos aguarda. Eu não recuperei 100% da minha visão, mas quando fica mais difícil, o Gabriel se transforma nos meus olhos. O que eu posso dizer para você que está me ouvindo agora é que o amor existe sim, e que quando ele é verdadeiro, nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade impede que ele aconteça.